Tá? Quem ainda não me conhece, meu nome é Mauro Renan, eu sou diretor, sócio proprietário da Inovare Consultoria Ambiental, e durante a pandemia nós temos organizado aí alguns eventos online, desde o mês de junho, né, Semana do Meio Ambiente, nós organizamos 5 palestras de temas diversos da área ambiental, agora em julho fizemos 4, em agosto já estamos finalizando a programação para mais 4 eventos, e quando a pandemia permitir, né, as condições sanitárias estiverem favoráveis, a gente retoma a agenda de cursos presenciais, né, de eventos presenciais. Deixa eu passar um pouquinho do perfil da galera que está na sala, tá, gente? Foi bastante interessante. Hoje o Felipe me perguntou à tarde como é que estava o público que está participando do evento, então a gente fez rapidinho uma estatística. Eu imaginava que a gente tinha mais estudantes, tá? Pela estatística que a gente fez, a gente observou que tem 40% de estudantes de graduação participando conosco, que é muito legal, né? A turma está nesse período aí de pandemia, mas está buscando conhecimento, está buscando atualização. E aí tem vários profissionais que estão presentes, entre biólogos, engenheiros de minas, engenheiro florestal, ambiental, engenheiro de processo, arqueólogo, antropólogo, pessoal da área de comunicação também, tem supervisores, tem vários diretores e presidentes de empresas, de consultorias, né, colegas meus, concorrentes, parceiros, estão aqui conosco, são todos muito bem-vindos, né? E em termos de cidades, a gente tem uma profusão de cidades aqui, tá? A Inovar, ela atua de Belém, mas não somente em Belém. Então, a nossa rede realmente está alcançando muitos locais aí. As cidades que a gente teve destaque aqui é Belém, Manaus, Imperatriz, Porto Velho, BH, Bragança, interior de São Paulo, Boa Vista, interior do Rio, tem bastante, né? Interior do Pará também tem bastante, alguma coisa na Bahia, no Ceará, no Paraná, Mato Grosso. Então, acaba tendo gente do Brasil todo, tá, gente? Então, são todos bem-vindos. O objetivo do evento é exatamente esse, a gente trazer temas aí para melhorar o nível técnico das pessoas, ter uma discussão mais no nível elevado, para que a gente tenha aí o mercado de meio ambiente cada vez atuando de forma mais profissional e efetiva na proteção ambiental. Tá, então, passando aqui o último informe antes de a gente começar, a Inovar Ambiental, quem ainda não acessou, ela tem um canal lá no YouTube, chama Inovar Ambiental Canal, o link está aqui no chat do Google Meet. Já já eu vou colocar também no chat do YouTube, mas quem está no YouTube já acessou, claro, né? Já está inscrito. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Lá já tem várias palestras de eventos que já aconteceram, então tem palestras lá descomplicando o licenciamento ambiental, o mercado de trabalho ambiental, sistemas de gestão ambiental, vivências práticas em empresas, a sustentabilidade no pós-pandemia, né, algumas reflexões e práticas, o que é bioética ambiental, os estudos de potencial malarígeno no licenciamento de grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, investigação de áreas contaminadas no gerenciamento urbano. Então, todas são palestras ministradas por mestres, doutores, especialistas na área, todas têm por volta de 1 hora e 25, no formato aí de palestra, bate-papo, bastante descontraído, bastante informativo, tá? Então, vão lá e acessem, que é bem interessante. Hoje a gente vai ter uma palestra que é a preservação, na verdade, nossa, eu estava com um tema provisório aqui, desculpa, gente. O tema real da palestra é arqueologia no licenciamento ambiental. Então, para a gente poder ter um futuro, a gente tem que preservar o passado, né? Então, daí o tema, o Felipe vai falar bastante conosco já já. Vamos ter uma palestra sobre os manguezais, né, usos e recursos desse ecossistema. Tem o dia de comemoração mundial agora no dia 26 de julho, a palestra vai ser no dia 28. Nossa, vai ser uma professora que tem 40 anos de experiência na área de manguezais. É uma pioneira, é uma das especialistas mais renomadas no Brasil, e eu digo que ela é a minha avó científica, né? Porque a minha orientadora de graduação e de mestrado foram orientandas dela, ela foi da minha banca de mestrado, sempre participei de projetos de pesquisa com ela, então vai ser uma palestra sensacional na próxima semana. Vamos ter também monitoramento em ambientes aquáticos, utilizando bioindicadores, a comunidade planctônica, né? Comemorando os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vamos ter uma palestra sobre logística reversa, a gente está confirmando palestrantes, vai ser um doutor aqui da região norte,
vai ser uma pessoa lá do Sudeste, estamos fechando, e vamos ter uma palestra também sobre direito ambiental, com um advogado do sul do país. O escritório dele há anos e anos e anos fica entre os 5 melhores da área ambiental do país, tá? Então, a Inovar Ambiental, ela está presente em todas as redes sociais, tá? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá, gente? Então, para a gente iniciar a palestra, hoje o nosso evento vai ser bastante descontraído, como é o nosso palestrante, né, o Felipe Sales. É uma grata surpresa, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, conheci agora em 2020, no início do ano, por conta de um projeto aqui no norte de infraestrutura, e ele tem sido o nosso braço direito nessa área de arqueologia, e é um cara assim muito descolado, muito moderno, conhece muito do riscado, por isso que eu convidei ele para falar com vocês, e ele tem sido muito importante para fazer com que esse projeto saia, e em breve vai vir a público aí, quando a gente estiver com toda a documentação andada, com todo o licenciamento, com as questões de FAM resolvidas. Então, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado a todos os presentes. Eu vou deixar a palavra com o Felipe. Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou arqueólogo e preservador patrimonial. Eu já trabalho com arqueologia há 10 anos de formação, 10 anos de experiência. Essa palestra ela surge a pedido do Mauro, que eu conheci, com apoio do CRBio. Mauro eu conheci através de um amigo, estou dando apoio a ele no início da gestão de alguns projetos importantes para eles. E é um apoio que me orgulha, a pedido também de um amigo, para que viabilize alguns projetos importantes para o estado onde ele reside. Pois bem, eu já, como eu vi falado, arqueologia, como eu vi falado, não falei a respeito disso ainda. Arqueologia no licenciamento ambiental ainda é uma incógnita para muita gente. No entanto, para muita gente também é uma pedra no sapato. Muita gente não conhece, muita gente pouco sabe e muita gente é pega desprevenida. E arqueólogos discutindo, arqueólogos apresentando e arqueólogos expondo e contextualizando a sua participação no licenciamento ambiental é importante. Haja vista que é uma participação que já faz parte do calendário e do cronograma físico-financeiro da maioria dos empreendimentos no Brasil, e por fazer parte do cronograma físico-financeiro precisa ser pensado, precisa ser gestado, e é uma atividade que precisa ser discutida e precisa ser apresentada por arqueólogos, não apenas pelo seu interesse no, pelo seu interesse financeiro, pelo seu interesse legal, mas também pelo interesse patrimonial, uma vez que a preservação do patrimônio arqueológico ela é um passo importante para a preservação da história de uma sociedade. E uma sociedade sem história, sem conhecer a sua história, é uma sociedade que não conhece o seu futuro, tá bom? O licenciamento arqueológico, ele se torna imperativo no Brasil já na década de 60, quando da publicação da legislação que torna o patrimônio arqueológico um patrimônio nacional. No entanto, o licenciamento arqueológico passa a existir de maneira mais efetiva no Brasil a partir da década, a partir de 2010, 2012. No entanto, em 2002, nós tivemos a publicação por parte do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, publicação da Portaria 230 de 2002. Essa portaria, ela criava um paralelo entre a licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que é basicamente trabalhado na maioria dos estados em relação ao licenciamento de empreendimentos. Pois bem, até 2015, funcionava, o arqueólogo deveria ir, na maioria dos empreendimentos de grande porte, o arqueólogo faria para a licença prévia o caminhamento na área com a visualização de superfície, o diagnóstico, para avaliar se há ou não sítio arqueológico. Para a licença de instalação, fazia a prospecção, que eram os caminhamentos de superfície e as intervenções do solo, e para a licença de operação, executava as atividades de
resgate arqueológico e eventuais monitoramentos, ou seja, as atividades de controle como resultado das ações mitigatórias, das avaliações de mitigação realizadas anteriormente, ou seja, as atividades mitigatórias. Pois bem, nesse momento agora nós estamos trabalhando a Arqueologia e o Brasil com a Instrução Normativa 01 de 2015. Essa instrução, ela é um instrumento infralegal gestado por muitos anos, durante muitos anos, a partir de diversas discussões, tanto com a sociedade acadêmica, quanto com a comunidade de arqueólogos que trabalham com arqueologia preventiva, ou seja, com arqueólogos que trabalham com gestão, como eu, e gestada também com uma discussão legal com advogados. Essa instrução, ela utiliza todo o arcabouço patrimonial e de preservação do patrimônio que se discutiu durante muitos anos. E qual é esse arcabouço? O objetivo do arqueólogo e da legislação, ela não é fomentar a pesquisa arqueológica, ela é sim preservar os sítios arqueológicos e preservar o patrimônio arqueológico. Pois bem, qual é a ideia dessa instrução normativa? Você, antes de implantar um empreendimento no Brasil, você tem que apresentar o IFAM através de um documento chamado Ficha de Caracterização de Atividade, FCA, apresentar o seu empreendimento. O IFAM avalia esse empreendimento e ele vai enquadrar em 4 tipos de níveis específicos, 4 tipos de níveis que estão diretamente associados ao grau de impacto desse empreendimento eventualmente em relação ao eventual patrimônio arqueológico lá existente. Nós estamos em um país, o Brasil, que ele tem uma história, apesar de uma história já consolidada, mas uma história em discussão e uma história pouco conhecida em seus aspectos mais profundos. A gente conhece, sim, a história do colonizador, a gente conhece alguns aspectos da história das demais culturas que aqui haviam, e a gente conhece aspectos das culturas que vieram, das várias culturas que vieram, tanto culturas que vieram para ser escravizadas, quanto culturas que vieram em levas de imigração. Pois bem, a arqueologia, através de avaliações de impacto, através de seus estudos e, por consequência, das avaliações de impacto, ou seja, dos estudos arqueológicos que são ou que serão executados a priori da implantação de empreendimentos, ela visa a construção coletiva dessa identidade nacional e desse resgate histórico. A instrução normativa, como eu estava colocando, ela define 4 tipos de empreendimento. Você tem empreendimentos de baixo impacto, empreendimentos que são avaliados como de baixo impacto, como bota fora, pequenas subestações, pequenos loteamentos, linhas de redes de média tensão, empreendimentos, todos os setores eles têm a sua tipificação dentro do IFAM, uma normativa bastante densa e bastante detalhada. Setores elétricos, setores de infraestrutura. Você tem o nível 2, que é o acompanhamento arqueológico, que é o arqueólogo. Nesse nível 1, que se enquadram os empreendimentos de baixo grau de impacto, o IFAM concede a dispensa de estudos arqueológicos. Para empreendimentos classificados também como de baixo impacto, mas que estão em áreas com potencial arqueológico, geralmente, e essa instrução ela indica dessa forma, há um enquadramento de nível 2, que é, no momento da implantação do empreendimento, há a presença de um arqueólogo acompanhando a obra. Você tem o nível 3, que é, de maneira prévia à implantação de empreendimento, você tem arqueólogos que fazem uma prospecção arqueológica na área do empreendimento. Essa prospecção arqueológica, ela é sempre realizada tanto com caminhamentos de superfície e observação para eventuais sítios arqueológicos, quanto intervenções de subsuperfície. E você tem o nível 4, que ele foi pensado para empreendimentos do setor regulado, do setor de energia,
que precisam da licença prévia para entrar nos leilões de energia, especialmente os empreendimentos do setor de energia, e esses empreendimentos, para essa tipificação, onde se enquadram linhas de transmissão e complexos eólicos, prioritariamente, você tem a realização de apenas caminhamentos. A consequência desses estudos é definida a partir dos resultados obtidos em campo. Identificados os sítios arqueológicos, você tem a solicitação por parte do IPHAN de que arqueólogos executem o resgate desse sítio arqueológico, desses sítios que estão na área diretamente afetada pelo empreendimento. Ou seja, esses sítios são retirados, são exumados, são estudados e são levados para os museus e são feitas as ações de exposição e de educação patrimonial inerentes à atividade arqueológica. O importante de se dizer é que, como eu havia já pontuado, o importante de se dizer é que essa instrução ela tem por objetivo a preservação do patrimônio arqueológico, não o fomento da pesquisa. Portanto, os resgates e as ações, os estudos arqueológicos que visam as ações mitigatórias, elas são realizadas com base nos layouts de área diretamente afetada e os eventuais sítios, os eventuais óbices a serem diagnosticados, eles são referentes à área diretamente afetada. Se você tem um sítio arqueológico numa área, os estudos que serão realizados, eles vão apontar e esse sítio arqueológico ele é exumado. Hoje, o IPHAN trabalha com uma média no Brasil de 10 mil estudos arqueológicos realizados para licenciamento por ano. São muitos estudos, são muitas equipes trabalhando. Hoje, o Brasil tem mais de 100 empresas de arqueologia trabalhando. Eu sou sócio de uma empresa de arqueologia e meio ambiente chamada CRN Bio, onde a gente executa e trabalha com prioridade e com maior afinco no Nordeste Setentrional do Brasil e atua especialmente com o setor regulado, o setor de gás natural, o setor de petróleo, o setor de portos, aeroportos e o setor de energia. O que todos precisam entender para poder trabalhar com arqueologia, conhecer a dinâmica da arqueologia dentro do licenciamento ambiental, é que a arqueologia ela tem um cronograma bastante dilatado. Isso é o mais importante para o cronograma físico-financeiro, para empreendedores e para profissionais que trabalham no meio ambiente. Entender que a arqueologia tem um cronograma dilatado resulta em uma ação básica de sempre dê entrada no IPHAN com a maior antecedência possível. Sempre que possível, ter um empreendimento já definido, está num estado onde o IPHAN é sempre consultado para emissão de licenças, tem entrada na ficha de caracterização de atividade, dê entrada na FCA no órgão, para que obtenha os seus termos de referência com antecedência, que assim definam os seus cronogramas e os custos que vocês terão com as atividades arqueológicas. É claro que a gente está trabalhando aqui, agora a gente está falando com grande parte de profissionais que trabalham no setor do meio ambiente. O custo não é o imperativo, sim o cronograma, uma vez que trabalhamos em paralelo ou trabalhamos em conjunto. Portanto, às vezes não, muito acontece do nosso cronograma chocar. Um cronograma de arqueologia em uma eventual inexistência de sítios arqueológicos, ele leva uma média de 14 meses. Não é... 14 meses não, desculpa, 14 semanas. Não é algo curto, 14 semanas. Um cronograma de arqueologia onde você tem identificação de sítios arqueológicos, ele tem para implantação o mínimo de 15 semanas. Não, 15 semanas não, desculpa, 18 semanas. Então, é um cronograma dilatado, onde a primeira atividade a ser executada é pensar arqueologia e dar entrada. No norte do Brasil, a gente tem superintendências do IPHAN que ainda estão sendo, exceto Manaus, no Pará, que são superintendências antigas, mas superintendências que estão sendo organizadas com a chegada de novos profissionais, novos corpos técnicos, novo corpo técnico,
e que não tem uma rotina de arqueologia no licenciamento ambiental. Mas a chegada desses novos profissionais fará, com toda certeza, com que a arqueologia se torne cotidiana no calendário de licenciamento ambiental desses países, como já acontece desses estados, como já acontece no Nordeste, como já acontece no Sudeste, especialmente, e no Sul do país. Então, é preciso que quem já trabalha nessas regiões entre em contato com profissionais que trabalham em outras e conheça um pouco da dinâmica de como funciona o trabalho da arqueologia e pesquise, entre em contato e pesquise para que não seja pega de surpresa com eventuais dinâmicas. Mauro tem perguntas e eu acho que a gente pode entrar aqui agora em Opa, Felipe, é o seguinte, eu vou pedir só para tu, eu não percebi se tu chegaste a falar dessa portaria, eu vi que falaste sobre a portaria do IPHAN, né, que regula a classificação das áreas, a complexidade, né, o enquadramento delas de acordo com o potencial impacto, com a complexidade do empreendimento, com potencial arqueológico. Mas acho que a maior parte da turma que está aqui é o pessoal da área ambiental, né? Tem até algumas pessoas da área mais de arqueologia, da parte de socioeconomia, mas o pessoal da ambiental, quando a gente fala de meio biótico, meio físico, talvez esteja faltando, esteja sentindo assim, uma falta de um link, né? Que é de onde vem essa exigência do pronunciamento do IPHAN em um licenciamento ambiental. Aí eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre aquela portaria interministerial 060 de 2015, que fala sobre a manifestação das agências intervenientes no licenciamento ambiental. vamos lá. Eu acredito que antes da gente falar sobre a questão da Interministerial 60, a gente precisa entender alguns predecessores. Nós temos a Lei 3.924, de 61, que define o patrimônio arqueológico como um patrimônio nacional, e o patrimônio arqueológico ele não é visível, ele não é identificável com a facilidade, ele não é conhecido, como é o patrimônio histórico. O patrimônio histórico tombado ele já está em um determinado lugar e, portanto, o seu interesse de tombamento existe ou não existe. O patrimônio arqueológico ele está escondido, ele está debaixo da terra ou ele está escondido pela vegetação. Portanto, o patrimônio arqueológico, por si, está tombado, ele, por não ser conhecido, eventuais impactos, eles precisam ser avaliados antes da implantação de empreendimentos, uma vez que a gente tem o princípio do usuário pagador e do pagador poluidor. Portanto, se você tem um patrimônio arqueológico, que é um patrimônio histórico, que é um patrimônio pré-histórico, que ele necessariamente já é tombado como patrimônio cultural nacional, por essência, e você tem implantação do empreendimento que eventualmente pode impactá-lo, com base no princípio do usuário pagador, do poluidor pagador, você tem o princípio básico da necessidade de execução de estudos arqueológicos prévios. Aí você tem a resolução CUNAMA, que tipifica e que apresenta o patrimônio arqueológico como de importância nacional. Você tem diversos outros dispositivos dentro do IPHAN que o fazem. A normativa, a portaria interministerial número 60, ela foi publicada um dia antes da IN 01. Você teve a interministerial 60 e, na sequência, você teve a publicação no outro dia da portaria do IPHAN. Por que isso? O IPHAN já estava dialogando de maneira prévia à publicação dessa portaria interministerial. Uma vez que essa portaria, essa portaria interministerial, ela rola o IPHAN como sendo um dos órgãos a serem acionados no licenciamento ambiental. Isso com base na Constituição, que coloca o patrimônio arqueológico como de interesse nacional e como tombado por essência, e a Lei 3.994 de 61.
Tá ótimo, Felipe. Era exatamente esse link que eu queria que estabelecesse, né? Porque como a maior parte da turma não é da área de arqueologia, de repente faltou esse link, né? Então, a Portaria Interministerial 060 de 2015, que o Felipe estava comentando, ela exige que o órgão licenciador consulte algumas agências intervenientes para verificar o impacto da instalação de empreendimentos mediante algumas áreas sensíveis, né? Seja ela o patrimônio histórico, cultural, imaterial através do IFAM, a questão de povos indígenas através da FUNAI e as comunidades quilombolas através do INCRA, né? Anteriormente era a Fundação Palmares, agora é o INCRA que está cuidando desse licenciamento. E também as unidades de conservação, né? Então, para a gente que reside na Amazônia, qualquer empreendimento que esteja a 40 quilômetros de uma dessas áreas, né, que eu denominei como sensíveis, entre aspas, tá? Ela demanda a comunicação, a instituição interveniente, com a apresentação de uma ficha de caracterização do empreendimento, mapas, várias informações técnicas para que esse órgão se manifeste como não participando do licenciamento ambiental, que não é necessário, ou apresentando um termo de referência e algumas componentes a serem seguidas pelo órgão ambiental. Então, é uma comunicação que triangula, né? Ela triangula a agência interveniente, o órgão licenciador e o empreendedor. E nós, enquanto consultores ambientais, temos que fazer esse meio de campo, né? Orientar o nosso empreendedor para que ele faça isso em tempo hábil, para que depois não questione, meu empreendimento não anda. Mas não anda por quê? Porque você deixou para ser notificado ao longo da obra e não pediu antes, na fase de projeto conceitual, de projeto básico, não consultou as agências intervenientes para manifestação, inclusão nas planilhas de curso, nos cronogramas físico-financeiros. Né, Felipe? Então era mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Com certeza. Eu acredito que para o público, como eu já havia destacado aqui, para o público do meio ambiente, para o público da consultoria, com o qual a gente, os arqueólogos, a gente trabalha em paralelo, o importante é entender a dinâmica da arqueologia para principalmente saber que os seus prazos estão dilatados, seus custos, eles não são altos, mas são semelhantes aos custos de vocês. Então, ela precisa ser pensada. Você tem, por exemplo, estados como São Paulo. São Paulo, o que que você tem? Você tem predominantemente estudos de licenciamento arqueológico associados ao licenciamento de loteamentos. Por quê? Porque o estado de São Paulo já tem um histórico de diversos loteamentos sendo plantados e que esses loteamentos eles são de alto potencial para impacto do patrimônio arqueológico. Portanto, o IFAM foca em loteamentos. Você tem os estados do Nordeste, onde eu trabalho com maior afinco, a gente da CRNBio trabalha com maior afinco, inclusive nesse momento eu estou numa pousada de um município do Nordeste, executando o estudo de um complexo eólico. Você tem estados do Nordeste que trabalham com maior força em complexos eólicos, linhas de transmissão, usinas fotovoltaicas. Por quê? Porque é um estado que está com um parque de desenvolvimento do setor elétrico com muita força. Portanto, o IFAM desses estados está com maior observação, com maior observância em relação a esse tipo de empreendimento. Você tem o estado do Maranhão, que foca muito no loteamento, e por cada estado ele foca. E você tem alguns estados, como o estado de Roraima, que tem um número reduzido de licenciamentos arqueológicos, mas que está engatinhando para a exigência de demais estudos para muitos empreendimentos, uma vez que a legislação ela é horizontal para todo o país e vertical nas suas exigências. Portanto, ela é aplicável para todo o país. Você tem, claro, a deficiência de técnicos, de quantitativo em algumas superintendências e, portanto, você tem uma menor exigência para alguns tipos de empreendimento. No entanto, a legislação ela existe, a dinâmica ela existe e cada vez mais ela está se tornando rotina em todos os estados. Portanto, o público do setor de meio ambiente ele precisa ter atenção em relação a isso, uma vez que em muitos casos acontece do IFAM ser
indagado, o IFAM ser chamado a se manifestar por um empreendimento no momento em que o empreendedor já está na boca para obter a LI. O empreendedor já está certo que vai implantar e ele é chamado a apresentar a manifestação do IFAM. Opa, peraí, mas eu não fiz nada do IFAM ainda. 15 semanas, 14 semanas no mínimo até ter a LI. Então, olha o tempo que o empreendedor perde. É nessa dinâmica que o público do meio ambiente, tendo ciência de como funciona a arqueologia, de que ela existe, e em qual tipo de empreendimento ela está mais presente no licenciamento do seu estado, é por isso que esse público, sabendo como funciona, ele vai saber como orientar, como prestar uma consultoria eficiente para o seu cliente. Você tem estados que não exigem o licenciamento arqueológico para esse tipo de empreendimento, tranquilo. Mas você tem esse tipo de empreendimento, olha, é rotina aqui no nosso estado que o IFAM seja chamado a se manifestar. Portanto, não quer apresentar FCA, é uma opção sua, tudo bem. Eu não vou te obrigar a fazer nada, mas eu estou lhe orientando a fazê-lo, uma vez que esse momento pode chegar e você pode ter a sua obra atrasada em função do cronograma de arqueologia, que não é culpa do IFAM, não é culpa dos arqueólogos e nem é culpa da gente. Único e exclusivamente como resultado da sua não entrada de FCA no IFAM. E quando é dada a entrada com antecedência, tudo acontece muito tranquilo. No caso do IFAM, os prazos do IFAM já foram uma entrave. No entanto, recentemente, há 2, 3 anos, a gente tem 90% das superintendências trabalhando com os prazos regimentares, ou seja, aprovação de projeto 30 dias, publicação de portaria 30 dias e aprovação de relatórios de pesquisa com os resultados dos estudos. Então, é imperativo que se tenha essa previsibilidade. Perfeito, Felipe. Nós temos duas perguntas aqui já para você, mas eu queria destacar para a turma. Olha, vocês estão vendo, né? Apareceu mais um item no licenciamento que talvez não fosse tão aparente para todo mundo, né? A necessidade da consulta ao IFAM para a questão do patrimônio histórico-cultural, imaterial, arqueológico. E na semana passada nós fizemos uma palestra aqui também nesse mesmo horário, né, aqui no canal da Inovare, no Google Meet, que falou sobre a investigação de áreas contaminadas. Então, isso é uma rotina muito grande, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, qualquer licenciamento ambiental tem que ter uma análise da área para verificar isso durante a fase do licenciamento, né? Também a gente falou sobre a fase de compras de empresas, né, de operações, de ativos, as auditorias de due diligence, que também já foram alvo de palestra aqui no nosso canal. E na semana anterior, né, no dia 6 de julho, nós falamos sobre os laudos de potencial malarígeno, que também são uma exigência para a região amazônica, por conta da endemia de malária. Então, para esses grandes projetos de infraestrutura, né, linhão, rodovias, gasodutos, portos, aeroportos, são exigidos os estudos de potencial malarígeno, né, e os planos de ação. Então, esse conteúdo todo está disponível no canal da Inovare para vocês assistirem, tá? Tem duas perguntas aqui, uma do Leonardo, ele comenta assim, ele gostaria de saber, de acordo com a sua experiência, como se dá a coparticipação do arqueólogo e do historiador durante o processo do licenciamento ambiental. E a Sueli, ela pergunta como proceder em caso de achados fortuitos, ou seja, a obra iniciou e identificou-se um sítio arqueológico que não fora mapeado anteriormente. O que se faz? Vamos lá. A respeito da primeira pergunta, a arqueologia, ela é para muitos uma ciência, para muitos uma disciplina. Ela é uma atividade essencialmente multidisciplinar. Portanto, a presença do historiador ela é sempre imprescindível enquanto profissional de história, enquanto historiador nos projetos. No entanto, é importante frisar que não apenas o licenciamento arqueológico fica a cargo do IFAM. O IFAM também solicita o estudo do patrimônio imaterial e do patrimônio material tombado, que é onde, em grande parte, é executado por historiadores, por geógrafos, antropólogos e preservadores patrimoniais, que
ele segue paralelo ao estudo arqueológico, ele também é solicitado a manifestação do IFAM, ele está tipificado, está detalhado na instrução normativa. Se você tem patrimônio material registrado em determinado estado e o seu empreendimento ele vai eventualmente afetar algum tipo de patrimônio material registrado, necessariamente o IFAM vai solicitar o relatório dos bens culturais tombados, acautelados e registrados a nível nacional, que eventualmente estejam lá, que são executados por também historiadores. Então, são profissões que trabalham com muita proximidade e com uma relação muito íntima. A respeito da pergunta do achado fortuito, você tem duas realidades. Você tem o achado fortuito quando da não execução de estudos arqueológicos, e você tem o achado fortuito mesmo após a realização de estudos que não apontaram a existência de sítios. Para ambos, é a mesma orientação legal. Se você tem um sítio arqueológico no Brasil, ou patrimônio arqueológico, e você o encontrou, você tem que comunicar ao IFAM, que o IFAM vai solicitar quais as medidas a serem executadas. Como a gente está falando de um CNPJ e como a gente está trabalhando com o princípio do usuário pagador, o IFAM, se você é um empreendedor, o IFAM vai dizer, faça o resgate arqueológico ou pare a obra, não impacte o sítio. Não impacte o sítio. Na maioria das vezes é feito o resgate arqueológico. Quando esse achado fortuito, ele ocorre, quando não ocorre em empreendimentos e com uma população de baixa renda, pessoas que não têm interesse de resgatá-lo, o IFAM sempre envia os seus arqueólogos para que façam o resgate do sítio arqueológico. A respeito do resgate arqueológico, é uma outra dinâmica a ser exposta. Você tem sítios, a respeito do achado arqueológico em si, você tem achados que são sítios arqueológicos e achados que são achados fortuitos de menor dimensão, achados descontextualizados. O que é um sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é dois ou mais fragmentos de artefato arqueológico contextualizado que contém uma história para aquele local. Ponto. Se você tem uma contextualização e se você tem mais de um artefato, você pode chamar aquilo de sítio. Se você tem um artefato arqueológico, 2 ou 3, descontextualizados, ou seja, sobre os quais não se pode contar uma história de dinâmica cultural, então é um achado fortuito. Para um achado fortuito, a coleta ela é facilitada. Você coleta, faz o registro de georreferenciamento do local onde você coletou, faz a descrição, faz as fotografias e envia para o museu que já foi acordado com antecedência com o IFAM. Bom, para o resgate arqueológico, você tem necessariamente que fazer toda a atividade de registro de georreferenciamento, a coleta de superfície e as escavações nos eventuais materiais arqueológicos que estejam em subsuperfície. E esses materiais eles são identificados com métodos específicos de intervenção, de postos testes, de sondagens, para saber onde realmente estão as ocupações, os sítios e os artefatos em maior quantidade. Então, a orientação é comunicar o IFAM. Se é um empreendedor, certamente o IFAM vai dizer, opa, você fez o estudo, tranquilo, arqueológico, está tudo resolvido, a gente agora vai querer que você faça um resgate, faça um monitoramento, porque apareceu um achado fortuito mesmo, com uma avaliação de impacto realizada anteriormente que não havia apontado a existência de sítios. Mas quando você tem a identificação de um sítio arqueológico em um empreendimento que não foi licenciado, que não foi apresentado com antecedência ao IFAM, é iniciada toda uma discussão de ajustamento de conduta, às vezes com um TAC e às vezes com uma medida compensatória, porque o rito processual dentro do IFAM, dentro do licenciamento, não foi seguido. Vale ressaltar que o fato do órgão ambiental, isso é importante, o fato do órgão ambiental não ter exigido a manifestação do IFAM em relação a aos empreendimentos, não exime o empreendedor, não exime um empreendedor de conhecer a legislação brasileira e de saber que o IFAM é imperativo.
e que o IFAM ele deve ser consultado e que o IFAM deve se manifestar a respeito da implantação de empreendimentos, sejam eles empreendimentos pequenos ou empreendimentos grandes. Então, o IFAM vai iniciar uma discussão de ajustamento de conduta com compensação ao CONTAC e, necessariamente, também vai solicitar que seja realizado o resgate arqueológico. É por isso que é sempre interessante, é sempre profícuo, é sempre correto se apresentar a FCA, que é um documento técnico assinado pelo empreendedor, onde ele apresenta detalhes da sua obra, aí a partir do qual o IFAM vai gerar o seu termo de referência específico, que é o TRE, para aquele empreendimento. Olha, para você, eu solicito avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico e lhe dispenso do estudo de avaliação de impacto ao patrimônio material. Ponto. Olha, para você, eu vou solicitar aqui agora uma avaliação de potencial de impacto ao patrimônio arqueológico, um estudo diferente, inclui o potencial. O potencial é apenas o caminhamento. Onde eu vou solicitar para você também a avaliação de impacto ao patrimônio cultural tombado e edificado, uma vez que a sua obra está próxima de uma igreja tombada. Então, os termos de referência são apresentados de maneira específica para cada empreendimento e vale ressaltar, grande parte dos empreendimentos eles são dispensáveis de licenciamento. Grande parte dos empreendimentos a nível de Brasil. Se você pegar a IN, você vai encontrar, a maioria deles são dispensáveis, mas empreendimentos de médio e grande porte têm a sua notificação para estudos. Então, é necessário que você apresente a FCA que seja previsível e que insira a arqueologia dentro do cronograma. Muita gente pergunta, mas espera aí, é difícil achar arqueólogo? É uma coisa complicada. Não, achar arqueólogo não é difícil. A gente tem hoje no Brasil mais de 14 universidades formando arqueólogos. Eu faço parte da primeira graduação de arqueologia do Brasil, da primeira universidade de graduação de arqueologia do Brasil, mas hoje já existem 14. Então, você consegue encontrar arqueólogos, sim, arqueólogos que já trabalham na sua região, arqueólogos com experiência, grande parte deles tem experiência com atividade executiva, atividade de arqueologia preventiva, nem todos têm experiência com processo de gestão, a dinâmica da consultoria, a dinâmica cliente, empreendedor e fã, e os próprios arqueólogos de campo, mas existem diversas empresas no mercado, nós da CRNBio somos uma delas, e o nosso conselho, e o meu conselho enquanto consultor de arqueologia, é sempre consultem o IFAM. Você estando num estado que não tem arqueologia dentro da rotina, tudo bem, mas uma hora a arqueologia entra dentro da rotina. E pode ser que você encontre uma urna funerária em um empreendimento sendo executado em um estado que não tem arqueologia como rotina ainda, e essa urna funerária resulte em um chamado ao IFAM se manifestar. E assim inicia-se uma dor de cabeça que poderia ter sido evitada lá atrás com a sequência do decurso natural do processo legal do IFAM. Tá bom? Alguém tem outra dúvida? Beleza, Felipe. Eu vou pegar duas perguntas agora lá do YouTube, tá? A turma estava lá conversando comigo e já tinha uma colega lá, a Eudine, que tinha feito a pergunta aí que você acabou de responder sobre um achado fortuito aí durante a obra, né? Então você já esclareceu essa dúvida. E aí ela encaminhou uma outra pergunta, que é se existe alguma correlação aos solos de terra preta da Amazônia com sítios arqueológicos, se existe alguma correlação positiva. Quando tem uma área de terra preta, lá efetivamente eu vou ter um sítio arqueológico, isso é um indicativo ou não, para a gente desconfiar quando a gente estiver no empreendimento. Aí a segunda, o colega Manuel, lá do YouTube, ele pediu para você fazer um resuminho do passo a passo da arqueologia durante o processo do licenciamento ambiental. E antes de passar a palavra para ti, também fazer um merchan aqui. Quem precisar de trabalhos de arqueologia dentro da consultoria ambiental, de um licenciamento ambiental, pode nos procurar aqui através de parceiros, né? O Felipe tem sido muito parceiro nessa área, a gente consegue colocar dentro do pacote da consultoria do licenciamento ambiental todas essas questões, a relação com o órgão ambiental, com as unidades de conservação, com o INCRA, com o FUNAI, com o IFAM, tudo num pacote só, fazendo a gestão disso, das equipes e dos processos. Tá, Felipe? Então, responda essas duas perguntas aí do YouTube e logo depois tem mais uma pergunta aqui do Google Meet. Mas primeiro essas duas. A pergunta foi a respeito da Terra Preta, não é isso?
Bem, Terra Preta é considerada um artefato arqueológico. Portanto, você identificou Terra Preta, necessariamente você tem um sítio arqueológico, tá bom? Terra Preta é um sítio arqueológico. Onde você tem Terra Preta, você tem material arqueológico. A Amazônia como um todo, a Amazônia ela foi o maior palco de dinâmica cultural humana da América do Sul. Portanto, você tem diversos, centenas de sítios arqueológicos não identificados ainda. Onde você tem Terra Preta no norte do país é porque você tinha, com toda segurança, um sítio arqueológico pré-histórico, uma ocupação pré-colonial ou até do período colonial, antes da ocupação daquele local, tá bom? Então, é um sítio, deveria ter licenciamento arqueológico. Uma outra pergunta? A outra era sobre fazer um resuminho aí do passo a passo da arqueologia do licenciamento ambiental. Vamos lá, um passo a passo. Você tem, como eu havia dito, quatro tipificações. Nível 1, dispensa. Nível 2, acompanhamento. Nível 3, a prospecção, que é a intervenção, os pós-testes e o caminhamento. E você tem o nível 4, que é apenas o caminhamento. Ponto. O passo a passo é, você apresenta FCA no IFAM, é onde você apresenta todos os dados do seu empreendimento, de forma clara e objetiva, dados técnicos de engenharia. Com 15 dias, o IFAM se manifesta com um termo de referência específico, onde ele enquadra em um desses quatro tipos. O IFAM também pode solicitar o estudo de avaliação de impacto ao patrimônio imaterial e o estudo de impacto ao patrimônio material tombado, que pode ser o patrimônio arquitetônico ou o patrimônio histórico tombado, peças, enfim, imagens sacras. Pois bem, você executa os estudos de avaliação de impacto ao patrimônio cultural tombado, ou seja, patrimônio imaterial e patrimônio arquitetônico imóvel. Você executa protocolo no IFAM, geralmente eles são executados logo na sequência da emissão do TRE, uma vez que ele é óbice para licença prévia. Você executa esse estudo, geralmente eles são executados em uma semana, relatórios mais uma semana. O IFAM, em um mês, emite a sua licença prévia em relação a esse tipo de bem. Anuência de licença prévia. Porque o IFAM não concede licença prévia. Ele anui o órgão ambiental a conceder licença prévia em relação àquele bem a ser licenciado dentro do IFAM. O IFAM, com um mês, se manifesta. Nesse sentido, você tem um mês e meio para uma manifestação de licença prévia em relação a esse tipo de patrimônio. O patrimônio arqueológico, você apresenta um projeto, você contrata uma empresa de arqueologia, você foi enquadrado em nível 2. Você foi enquadrado em nível 1. Nível 1 é dispensa, você já está dispensado de estudo arqueológico, que é a maioria dos empreendimentos. Você assina um termo de compromisso, que se você encontrar sítios arqueológicos, você vai comunicar ao IFAM, ponto. Foi enquadrado em nível 2, você já tem automaticamente a sua licença de instalação. Portanto, você contrata uma empresa, apresenta um projeto de arqueologia, esse projeto ele é avaliado pelo IFAM em 30 dias, é emitida uma portaria autorizativa no Diário Oficial da União. A equipe vai a campo, ou a equipe está autorizada a ir a campo. Nesse momento, você já pode iniciar a sua obra com o arqueólogo acompanhando ela. Você, na sequência, executa o acompanhamento arqueológico, apresenta um relatório desse acompanhamento. Esse resultado vai apontar o relato de todo o acompanhamento, você obtém a licença de operação, a anuência de licença de operação. Ponto. Nível 3 é a prospecção arqueológica. Você, após o seu empreendimento foi classificado como nível 3, após o TRE do IFAM, você protocola um projeto também, aguarda a publicação de uma portaria, 30 dias, você pode ir a campo. Foi a campo, coletou os dados, avaliou o impacto, tem ou não sítio, apresenta ao IFAM os resultados da sua pesquisa, do seu estudo de licenciamento, da sua avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. O IFAM vai avaliar o relatório em mais 30 dias. Nisso você teve 30 dias de projeto, 15 dias do arqueólogo, uma semana do arqueólogo em campo, mais uma semana do arqueólogo produzindo relatórios. Isso aí você foi um mês e 15 dias. Em 30 dias
Apresentou o relatório, mais 30 dias o IFAM vai lhe dizer: seu relatório está aprovado, ponto. Ou seja, 2 semanas, 2 meses e meio para o IFAM se manifestar com tudo redondinho, tudo direitinho, concedendo a sua licença prévia e sua licença de instalação para empreendimentos de nível 3. Bom, empreendimentos de nível 4, eles são empreendimentos para o setor regulado, para o setor que visa com prioridade a licença prévia, portanto, é executado de forma mais rápida, é feito o protocolo de um projeto, pedindo portaria para ir a campo, 30 dias sai essa portaria no Diário Oficial da União, o arqueólogo vai a campo, apresenta um relatório, é obtida a LP. Só que é um processo que corre com mais rapidez e mais agilidade dentro do órgão, e por você não ter as intervenções arqueológicas, você tem um processo mais rápido, uma atividade de campo mais rápida, um relatório com um menor grau de exigência técnica em função do tipo de método utilizado, e você tem a licença prévia. Identificado o potencial, necessariamente o IFAM na frente, quando você for implantar o seu empreendimento, vai pedir que você vá complementar o estudo com uma avaliação de impacto apenas com as intervenções de subsuperfície. Então, você tem um passo a passo que tem sempre FCA, você aguarda a emissão do TRE, você tem protocolo de um projeto dizendo para o IFAM o que a equipe de arqueologia vai fazer. Esse projeto é aprovado com a publicação do Diário Oficial da União. A equipe vai a campo para executar quaisquer que sejam dos estudos exigidos para arqueologia. Na sequência desse estudo executado, você tem a emissão de um relatório que é gerado, é apresentado ao órgão, com mais 30 dias ele se manifesta aprovando ou não esse relatório. Para o estudo dos bens culturais acautelados, para o patrimônio material registrado e o patrimônio material tombado, você não tem o pedido de um projeto para ir a campo. Você tem, sim, a execução de campo e a aprovação ou não desse relatório. Por quê? Para a arqueologia você tem esse projeto e para os demais você não tem esse projeto. Simplesmente pelo fato basilar que exige que a arqueologia esteja no licenciamento ambiental. O patrimônio arqueológico, ele é um patrimônio tombado por essência. Ele é um patrimônio tombado por essência. Quando você vai fazer um estudo arqueológico, você vai fazer uma intervenção que que necessariamente pode impactar um patrimônio tombado. Portanto, o IFAM precisa de informações que garantam que aquela atividade que potencialmente impactará no sítio arqueológico, por mais que seja uma atividade de avaliação de impacto realizada por arqueólogos, ele precisa ter garantias de que aquela atividade vai ser realizada com rigor científico para poder liberar. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se eu precisasse fazer uma intervenção você perguntou que horas são, Mauro? São 8 horas. A mesma coisa aconteceria se eu precisasse fazer uma intervenção em um patrimônio tombado ou uma intervenção em um patrimônio registrado. Ou seja, você tem que comunicar o IFAM intervenção no patrimônio nacional. Tá bom? Então, a sequência operacional é essa. Quando você tem a identificação, após avaliações de sítio arqueológico, novamente se apresenta um projeto ao IFAM, contendo a proposta de estudo, o IFAM avalia, mais 30 dias emite uma portaria autorizando a ida a campo, a equipe vai a campo, gera um relatório, o IFAM avalia esse relatório e se manifesta. Portanto, vocês estão vendo várias sequências de projeto apresentado, projeto sendo executado, e relatório sendo avaliado. É uma sequência que demanda tempo, esse projeto também demanda tempo para ser produzido, geralmente são produzidos em 3, 4 dias, isso depende da dinâmica dos profissionais e das empresas contratadas. O que é preciso é previsibilidade e bastante atenção ao cronograma da arqueologia dentro do seu cronograma físico-financeiro do licenciamento dos seus empreendimentos. Tá bom? Perfeito. Felipe, eu estou agoniado aqui que não para de chegar a pergunta, cara. A gente tem aí mais uns 10, 15 minutinhos aí para conduzir o assunto. Eu vou fazer o seguinte, a colega aqui, a Reginele Martinelli, que já é presença aqui certa, todo e qualquer tema de palestra que tem, ela participa. Ela está perguntando aqui como é que é o campo de trabalho para o gestor ambiental
nessa área do licenciamento aí que envolve essa questão da arqueologia. Aí eu vou fazer aqui um pouquinho diferente, que tem uma pergunta aqui um pouquinho mais longa. Eu vou pedir para, depois que você responder essa pergunta da Reginelli, sobre o campo de trabalho do gestor ambiental no licenciamento aí no patrimônio arqueológico, vou pedir para o... Cadê? Era o Manuel. O Manuel tem uma pergunta aqui sobre uma obra na BR-101. Aí eu vou pedir para, depois que você responder, ele abrir o microfone dele, o Manuel Vicente, se ele estiver presente ainda, ele abre o microfone, faz a pergunta e você responde. E na sequência aqui o Deg Ambserg, acho que é isso o nome, que o meu óculos está meio ruim, tá? Aí na sequência ele faz essa pergunta. As perguntas que a gente não conseguir responder aqui online, amanhã cedo, às 7 horas, essa palestra já vai estar no YouTube, no canal da Inovare, tá? A gente vai editar o iniciozinho, o finalzinho, sempre fica umas rebarbas de teste, de finalização, de despedidas, mas ela vai estar na íntegra lá no YouTube e vocês podem deixar um comentário lá com a pergunta de vocês, tá? Quem não teve a pergunta respondida, pode fazer isso que o Felipe vai acessar depois para responder, ou então a gente encaminha para ele, ele responde, a gente vai lá e posta a resposta. Tá bom? Então, a primeira pergunta da Reginelli, né? O gestor ambiental tem campo nessa área? Depois o Manuel fala e na sequência o Deg. Desculpa se eu falei o nome errado. Quanto ao gestor ambiental no processo de arqueologia, são processos paralelos. O gestor ambiental, ele dialoga com a gente no processo arqueológico, quando ele nos contrata ou quando ele é um fiscal das nossas atividades. Mas dentro do processo arqueológico, não. O processo arqueológico ele é realizado por arqueólogos, historiadores, o processo dentro do IFAM, arqueólogos, historiadores, antropólogos, então, não. Sim, enquanto cliente ou enquanto fiscal. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: eu me lembro que quando eu residi e morei em João Pessoa, acompanhei as obras de duplicação da BR-101 Nordeste, entre Recife e Natal. E me lembrei que houve descoberta de material arqueológico. E aí foi chamada uma equipe de arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco, que fez o levantamento da área, onde ia ser duplicada a BR, né? E depois que essa equipe de arqueólogos fez a limpeza da área e recolheu o material arqueológico, foi liberado para as obras de duplicação da BR-101. Aí a minha pergunta é a seguinte: essa equipe ela já não deveria ter sido incluída na sequência, no projeto da obra, ou seja, por ocasião de um projeto de uma obra, numa região onde se tem, não digo certeza, mas onde se tem Potencial arqueológico. uma possível, onde há uma possibilidade de encontrar material arqueológico, não deveria já ser incluído no projeto a presença de arqueólogos? Antes da sua resposta, ele faz uma pergunta: qual foi o ano? Porque eu me passei nessa informação. Isso foi em 2006 ou 2006. 2006. Pronto. A primeira disposição legal que fala a respeito do processo de licenciamento arqueológico dentro do licenciamento ambiental, apresentada pelo IFAM, é de 2002, que é a 230/2002, que é uma portaria. Até 2010, você teve poucos estudos, poucos licenciamentos arqueológicos, uma vez que o IFAM não tinha estrutura e não tinha vivência e nem dinâmica dentro do processo de licenciamento ambiental. Ele passa a acontecer a partir de 2010, 2008, 2009. Então, nesse período, 2007, foi um período anterior à maior vivência do IFAM dentro do licenciamento ambiental. Provavelmente, esse resultado, esses achados foram alguns dos achados, o resultado dessa pesquisa, o resultado desse licenciamento, também suscitou o IFAM do Pernambuco, o IFAM da Paraíba,
a observar o licenciamento arqueológico com maior força nos seus estados, uma vez que foram resultados que chegaram ao conhecimento deles. Mas o IFAM de Pernambuco hoje é um IFAM com bastante atuação, muito bem estruturado, com muita experiência. São IFAMs que trabalham com 50 a 60 processos mensais de arqueologia sendo avaliados dentro das superintendências, mas naquele momento não fazia parte da rotina, tanto do Brasil quanto dos estados em questão. Ok, muito obrigado. Mas nesse momento, se isso acontecer, ele está acontecendo um descompasso em relação a tudo aquilo que eu já havia falado. É justamente o erro do empreendedor, nesse momento, claro, de não ter contactado o IFAM, porque como é um órgão já estruturado, um órgão com orientação no licenciamento, existe uma possibilidade de você ser pego de surpresa. Olha, e arqueologia? E a manifestação em relação ao IFAM. Acontece várias vezes, eu vou dizer a vocês, várias vezes, do órgão ambiental com CDLI, órgão ambiental estadual com CDLI, o IFAM pedir a manifestação e para tudo, porque aí vem Ministério Público, Federal, e inicia todo um imbróglio, uma vez que a arqueologia, que a legislação nacional, ela prevalece nesse caso, e a necessidade da manifestação do IFAM, ela é imperativa, portanto, inicia-se toda aquela conversação para o atendimento às demandas do IFAM. Então, é muito importante que o IFAM seja contactado. Ok, obrigado. Nada. Alguém tem outra dúvida? Felipe, tinha uma pergunta aqui do colega, talvez ele não esteja mais na sala ou está tímido. Coloca aqui, olha, uma vez dada a anuência do IFAM, considera-se a área liberada? No caso de mineração, há casos em que o empreendimento entrega ao órgão ambiental os programas de monitoramento arqueológico e de educação patrimonial, no sentido de comprovar o acompanhamento e a execução das atividades. Sabendo-se das competências do IFAM e órgão ambiental, quanto ao empreendimento, pode ser dispensado de entregar esses programas no órgão ambiental? Vamos lá. Não sei se ficou claro. Não ficou tão claro, porque eu acredito que há uma confusão do par e passo do licenciamento em relação a essa pergunta. E eu vou tentar entender e justificar para vocês o que eu estou demonstrando. Primeiro, o monitoramento arqueológico e a educação patrimonial integrada, ela é resultado da avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. Está tendo retorno da minha fala, eu acho que alguém está com o microfone ligado. Ponto. Você não necessariamente um empreendimento tem que ter monitoramento, tem que ter educação patrimonial. Empreendimentos de mineração, eles são enquadrados pela ARN como nível 3, ou seja, avaliação FCA, depois projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, que é o nível 3, na sequência campo, relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, licença prévia, licença de instalação. Se você não encontrou nada. Se você encontrou alguma coisa, se você não encontrou nada, licença prévia, licença de instalação. Bom, o IFAM vai dizer a você que pode fazer essa implantação. Se você encontrar alguma coisa de patrimônio arqueológico, por você ser um cidadão brasileiro, conhecer as leis brasileiras que regem sobre a proteção do patrimônio arqueológico, você vai ter que me comunicar e necessariamente fazer o resgate, como qualquer cidadão deveria fazer. Ponto. Se encontrar, você tem que fazer, tem que comunicar o IFAM pedir que você faça o monitoramento e faça o resgate. Como qualquer cidadão. Não para você estar fazendo uma obra, porque você já licenciou, você já disse que não tem nada naquela área. O arqueólogo já disse que não tem nada. Se você encontrou alguma coisa, o IFAM vai dizer, ponto, agora você tem sítio arqueológico. Você realmente quer implantar nesse lugar? Se tem sítio, você vai ter que tirar esse sítio de lá e você vai ter que ter um arqueólogo acompanhando a sua obra para me garantir que outros sítios não existem e não estão sendo impactados. Ou que por mais que você tenha feito resgate, não ficou nada lá. Se ficou, vai ter que o arqueólogo ficar tirando. Vai querer? Faz o resgate, protocolo do projeto, IFAM aprova, projeto, publica a portaria, você está autorizado a começar a sua obra
com um arqueólogo do lado e faz o resgate paralelo, depois apresenta relatório, aquele lugar resgatado já está liberado, você tem arqueólogo acompanhando outra área, pronto. Então, a sequência operacional é essa. Você não precisa de um monitoramento, de uma educação patrimonial, se você não tem sítio arqueológico. Se você não tem patrimônio arqueológico lá identificado na área. Tá bom? E você também não tem dispensa para o estudo, para o monitoramento da educação patrimonial se você encontrar alguma coisa. Você tem que fazer. Ou, então, você tem que encontrar outro lugar para executar. Uma coisa muito importante a respeito da arqueologia é que o licenciamento arqueológico e o licenciamento arqueológico, eu vou depois falar sobre o licenciamento dos demais bens que o IFAM também trabalha. Mas o licenciamento arqueológico ele não é feito para o CNPJ da empresa, nem é feito para o nome do empreendimento. O licenciamento ele é feito para o local licenciado. Se aquele empreendedor abandonar aquele projeto e daqui a 50 anos outra empresa, sem nenhuma relação de CNPJ, nenhuma relação contratual com aquela empresa anterior, resolver trabalhar naquela obra, naquele local, aquela área já está licenciada arqueologicamente. O IFAM tem um banco de dados que demonstra isso. Olha, aqui já teve uma equipe de arqueologia que executou um estudo e disse que não tem sítio. Ponto. Você não precisa fazer mais nada. Tá bom? Porque o licenciamento ele é pontual em relação ao local licenciado. Porque o objetivo não é fomentar a pesquisa arqueológica, o objetivo também não é fazer a sequência operacional da arqueologia. O objetivo é dizer que ali tem sítio, avaliar o potencial, dizer se ali tem sítio ou se ali não tem sítios. Para os demais patrimônios, patrimônio material e para o patrimônio arquitetônico, para o patrimônio arquitetônico funciona também da mesma forma que para o arqueológico, mas para o imaterial não. Já vista que a natureza do bem ela é dinâmica, que é um patrimônio material, roda de capoeira, ofício de baianas de acarajé. Você pode ter, por exemplo, deixa eu pensar aqui um impacto rápido. Você pode ter uma linha de transmissão que vai passar você tem uma linha de transmissão assim, que vai ser implantada em um determinado local e vai haver uma desapropriação de uma determinada comunidade, onde ali tem uma casa, um terreiro de candomblé. Pronto, se você tem um terreiro de candomblé ali, você vai precisar ou modificar o local dessa linha de transmissão, ou você vai precisar fazer o trabalho de gestão do patrimônio material para mitigar esse impacto causado. Então, é dessa forma que funciona. E para mineração, como eu havia dito, é nível 3. Felipe, cara, tem bastante pergunta ainda lá no YouTube, aqui também no Google Meet. Tá? A Deg Ainsberg, ela comentou que ela não estava conseguindo ligar o microfone, por isso que ela não fez a pergunta. E aí ela comentou aqui sobre a questão de coordenadas geográficas. Aí eu vou tomar liberdade, tá? Até porque eu preenchi agora recente com o Felipe. O processo no IFAM, ele nasce com a FCA, né, que é a ficha de caracterização da atividade. E lá tem uma série de informações técnicas que você preenche, entre elas a coordenada geográfica, você anexa os mapas da área, tanto eles em PDF ou em imagem, como em shapefile, em KMZ, para que isso possa ser plotado em layers diferentes. Então, o projeto já nasce com as coordenadas geográficas, né? Como o Felipe falou, a licença, a anuência, ela é para aquele local, para aquele sítio. Né? Então, respondendo aqui um refugo da pergunta que ficou aqui da DEG. Aí aqui a Valdirene Rodrigues estava perguntando sobre as palestras anteriores, né? As palestras anteriores, elas estão todas no canal da Inovare, eu coloquei novamente aí o link do canal da Inovare no YouTube. As próximas, a gente sempre posta em todas as redes sociais, assim, uns 10 dias antes da palestra, a gente posta as informações dela e o link para inscrição. Então, hoje foi divulgado o link para a palestra do dia 28, que vai ser sobre manguezais, usos e recursos. Então, é só ir lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook da Inovare, que lá tem o link para vocês acessarem. E também a gente posta nos grupos de WhatsApp. Então, pode ser que esteja chegando por um desses canais. Então, 10, 15 dias antes a gente posta.
Dia 3 a gente vai ter uma palestra sobre aprender a empreender no mercado ambiental. Na semana seguinte, a gente vai ter sobre biomonitoramento ambiental, usando a comunidade planctônica como indicador. Depois, vamos falar sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com recorte na logística reversa. E no final do mês, né, no dia 24, eu acho, eu passarei pela programação para vocês. A gente vai falar sobre direito ambiental. Então, essa é a programação das próximas palestras. Então, eu vou direcionar para o final, tá, gente? O link para avaliação, validação de frequência e emissão de certificado já está aqui, tanto no YouTube como no Google Meet. Quem tiver alguma pergunta que não foi respondida, a gente pode entrar amanhã lá no canal da Inovar Ambiental, deixar o seu comentário, parabenizando, dando sugestões para próximos temas de palestras, e também deixando sua pergunta que a gente direciona para o Felipe, ele responde. Então, a palestra acaba nesse recorte agora de 20 horas e mais ou menos 20 minutos, mas ele fica ad eterno lá no YouTube para você assistirem no momento que for mais conveniente, passar para os seus alunos, passar para os seus colegas. Quem assistir a palestra até dia 23, né, até quarta-feira, antes da meia-noite, preencher o formulário, vai receber o certificado de participação. Quem não, vai ficar com o conhecimento aí que a palestra do Felipe foi brilhante, foi esclarecedora, o tema é bastante novo, confesso, até para mim. Eu apanhei um pouquinho até pegar o fio da meada, consegui discutir um pouquinho melhor com o Felipe, estratégias, técnicas, né, para poder avançar com os nossos processos. Então, Felipe, te agradeço muito, obrigado pelo pronto aceite ao convite. Vou te deixar com a palavra aí para considerações finais e agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo e que vai acompanhar depois no canal da Inovare, no momento que for mais conveniente. Eu quero agradecer, Mauro, o seu convite, dizer a todos que eu estou disponível para qualquer dúvida. Como eu havia dito, eu sou sócio de uma empresa chamada CRN Bio e a gente trabalha em parceria com o Mauro. O Mauro é uma empresa, a Inovar é uma empresa de conceito no norte do país e a gente está à disposição deles. Uma vez que vocês tenham qualquer dúvida ou qualquer demanda, podem entrar em contato com o Mauro, que na sequência ele nos aciona, a gente aqui da CRN Bio, que eu junto com o nosso comercial, a gente vai discutir e a gente vai, sim, encontrar as melhores soluções e os melhores resultados para vocês através do Mauro, através da Inovar. Quero agradecer ao Conselho Regional de Biologia, que também está dando apoio nessa, nessa palestra, através do Mauro, e agradecer também a vocês que aqui estiveram e dizer que a arqueologia é nova, mas é um novo que já tem, no mínimo, aí 10 anos participando do licenciamento. Eu faço parte da nova geração da arqueologia, como é chamada, que é a geração de arqueólogos com um perfil mais executivo, com um perfil mais corporativo, arqueólogos voltados para a gestão do processo, a dinâmica e o diálogo com o IFAM, o diálogo com os empreendedores e com a arqueologia dentro dessa dinâmica. É uma dinâmica que, por vezes, precisa ser traduzida para muitas pessoas, por ser nova ainda, mas é uma tradução que a gente tem o prazer de estar sempre fazendo e a gente está sempre à disposição para dar apoio, principalmente apoio em FCA. FCA é o processo inicial. FCA ela deve ser produzida pelo empreendedor. Ela deve ser produzida pelo empreendedor. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com um arqueólogo, que esse arqueólogo vai orientar vocês, como o Mauro bem fez comigo, através de um amigo nosso em comum. E eu estou aqui à disposição para dar apoio a vocês, uma vez que é necessário que vocês tenham previsibilidade para que saibam como a arqueologia se encaixa e onde a arqueologia se encaixa. E nós, da CRN Bio, através da Inovar, estamos aqui à disposição para vocês, tá bom? Grande abraço e muito obrigado a todos. Felipe, a galera está parabenizando aqui a palestra, que foi brilhante, que foi excelente, que foi esclarecedor, que é um tema novo, que foi um aprendizado bacana. Próxima palestra, sim, é dia 28, tá? Manguezais, usos e recursos, em comemoração ao Dia do Manguezal, Dia Mundial dos Manguezais, que é dia 26, um domingo, então a gente vai comemorar na terça-feira.
Tá, gente? Então, muito obrigado pela presença de todos. Divulguem o conteúdo, é importante que chegue ao máximo possível de pessoas, né? Acho que conhecimento a gente não guarda para a gente divulga, a gente difunde, porque o nosso objetivo é a proteção ambiental, né? Ter o licenciamento ambiental como ferramenta da proteção ambiental e ter o mercado nivelado por cima, né? Tendo conhecimento legal, tendo uma remuneração legal e tendo uma atuação ética no mercado. Então, muito obrigado a todos, a turma do Facebook, turma do Instagram, turma do LinkedIn, turma do WhatsApp, todo mundo que está aqui, amigos de longa data, amigos recentes. Então, sejam bem-vindos. Na próxima semana nós temos palestra, na outra nós temos, na outra também. Enquanto vocês estiverem dando audiência, enquanto estiverem dando feedback positivo, a gente continua aí trazendo temas relevantes para vocês. Então, até logo, muito obrigado a todos e a todas.